Boa tarde, rapaziada. Vídeo tricolor aqui para mais um vídeo para vocês aqui. Vou começar logo assim, ó. Teve um jornal inglês, parece que foi o Daily, que comentou que o São Paulo estaria interessado no Roberto Firmino. Essa notícia não chegou aqui na imprensa brasileira. Eles não estão noticiando. Assim que eles começarem a noticiar, a gente vai reagir aqui se isso é verídico ou não, beleza? Então, por enquanto, vamos ver o vídeo de hoje, né? Que é o acerto realmente do Jackson Mendes, né? No Instagram, o empresário dele já tirou até a foto lá no Morumbi e tudo lá. Então, e mais algumas novidades do São Paulo aí. No final, a gente resume aí, valeu? Vamos lá. Deixa o like, se inscreve no canal, vamos assistir o vídeo. Eu acho muito bom o jogador. Da escolinha do Independente Del Valle, que revela bom jogador. Copa do Mundo, bem. Ele inicialmente não seria titular, mas em função de uma lesão na última hora do Gruezo, ele entra como titular nos primeiros jogos, depois o Gruezo volta ao time. Mas é um jogador que faz que o São Paulo não tem no seu elenco, que é um jogador que faz o primeiro homem, mas faz o segundo também, mas não só marca, mas sabe jogar. Tem o passe de qualidade. Isso é fundamental. O São Paulo teve muitos problemas com os seus volantes, porque o volante, por exemplo, o volante do São Paulo, né, que é o volante, que andou muito machucado, muito tempo, ele não sabe sair jogando. O Luan, né? O Luan. Os outros não são volantes. Muitas vezes eram meias adaptados à posição de volante. E aí ele trouxe o Gabriel Neves, do Uruguai, que é um segundo homem, que é bom jogador também, vai permanecer no elenco para esse ano, mas acho que o Mendes traz esse volante que joga de cabeça em pé. Sabe? É uma forma do Independente Del Valle, que é um clube que tem uma ideia de futebol, que é uma ideia de trabalhar a posse de bola, de sair construindo e forma seus jogadores assim. Então formou o Moisés Caicedo, que está no Brighton, e é assim. Formou o Mendes, que é assim. Formou o Brian Garcia, que está no Atlético Paranaense. Mas ele também tem intensidade na marcação, na mordida quando está sem a bola. Ele não é um Luan, que é um pitbull, um leão na marcação, mas com a bola no pé tem mais dificuldade. Mas ele marca bem, ele fez o papel na Copa do Mundo de primeiro homem de meio campo do Equador. E não foi uma campanha ruim do Equador. Foi bem. Achei Embora ter ficado na primeira fase, o Equador jogou bem as suas partidas. Foi muito bem. Achei que ele fez uma boa Copa do Mundo também. Eu acho até o Moisés Caicedo mais talentoso, tanto que está na Premier League. Né, no Brighton, o Liverpool já... Estava até olhando aqui as opções que o São Paulo tem, né? Ali para o setor de meio campo. Você tem o Luan, que teve muito lesionado. Você tem o Nestor, Pablo Maia. Pablo Maia é um jogador que o mercado europeu olha com... Que são jogadores mais de saída. Né? Diferente. Chegam mais no ataque. E o Nestor e o Pablo são jogadores jovens ainda, né? Muito bons jogadores. Muito bons, mas tem ainda aquela oscilação natural. Tem o Thales Costa também, né? Outro jovem jogador, né? Outro que não é exatamente volante. Ele, eu acho que é um cara para chegar e ser o titular como o primeiro homem. Eu acho que ele vai ser utilizado como primeiro homem pelo Rogério Ceni. Tem pegada, tem uma boa qualidade. Tem que ver a adaptação. São Paulo, e principalmente o jogador, né, que vem, o jogador estrangeiro, o São Paulo tem tido certa dificuldade com alguns nomes. O Gabriel Neves é um jogador que, por exemplo, ainda não entregou o que a gente viu no futebol uruguaio, né, com a camisa Mas já melhorou com o tempo. Já melhorou. Acho que é uma temporada de amadurecimento em 2023. O Galopo é outro. O Galopo chegou ao São Paulo como um jogador que gerava muita expectativa. Ele era colocado como uma das grandes promessas do futebol argentino, mas não confirmou ainda. Então precisa dessa sequência. Às vezes o jogador demora para explodir. Aqui a gente está num futebol muito imediatista, né, de muita pressão, ainda mais um clube que precisa voltar ao patamar que o torcedor almeja e espera, e isso acaba prejudicando um pouco o processo. Mas acho que uma contratação bem interessante. A gente está falando de um cara que jogou Copa do Mundo, que foi bem na Copa do Mundo, né, com uma boa idade, né, que vem de uma escola de formação de qualidade, que é o Del Valle. Acho que vai ajudar muito. Acho até que é uma das melhores contratações que o São Paulo fez até agora. É um cara que isso é o que me preocupa um pouco, porque se o cara que precisa de um período de adaptação, porque está vindo como estrangeiro, é a melhor contratação, vamos dar uma olhada nas contratações que o São Paulo fez para essa temporada, pensando pelo que o São Paulo quer brigar no ano de 2023. A gente está vendo aí o Pedrinho, o Rafael, o Wellington Rato, o Marcos Paulo e o Mendes. Não vou cair mais na pegadinha do primeiro nome. Eu vou só no certo jogava muita agora. bola também, o Edson Mendes.
jogava na LDU, foi campeão da Copa Sul-Americana, era muito bom jogador. Ô, Eugênio, olhando essa tela e pensando, claro, a gente não tem a tela aqui, mas a gente sabe a quantidade de jogadores que o São Paulo dispensou ou que foram embora para essa temporada, e nomes que eram importantes, titulares, como o Igor Gomes, como o Reinaldo, e olhando as contratações, assim, é suficiente? Esse São Paulo precisa ainda olhar muito o mercado se quiser pensar em título de Campeonato Brasileiro ou de Copa? Importante é entender a realidade do São Paulo. São Paulo não tem dinheiro para investir. Começa por aí. Então não dá para a gente esperar contratações de peso no São Paulo. O Mendes, por exemplo, é uma oportunidade de mercado, porque ele ficou sem contrato. O São Paulo não está pagando transferência dele. Está fazendo um contrato com o jogador que terminou o contrato. Então, e aí foi uma boa oportunidade de mercado, considero uma boa contratação. Mas ele não vai tirar um jogador de outro clube que esteja se destacando e trazer a peso de ouro. Não vai. Ele vai entender o que tem aqui. Por exemplo, o São Paulo tem um problema há muitos anos no gol. Foi buscar o Rafael. Era reserva. O Rafael era bom goleiro, mas era reserva no Atlético. Então traz aqui o Rafael, que era reserva, mas pode vir a ser titular aqui. O Rafael quase sempre foi reserva. No Cruzeiro e depois no Atlético. Sim. Ponta, não tinha ponta. Sim. Bota ponta, Tele. Não tinha ponta, então foi buscar o Pedrinho, o Marcos Paulo, o Rato também. O Wellington Rato, para dar essa opção de lado de campo. São as mudanças. E agora traz um volante. Também havia uma carência nessa região de meio campo do São Paulo. Então, dentro das possibilidades de mercado, com o que tem de dinheiro à disposição, o São Paulo vai tentando reequilibrar o seu elenco. Mas sem a perspectiva de que vai ser um time para brigar por todos os títulos. Por São todos, Paulo... eu acho que não até pela quantidade, desculpa te interromper, mas de jogadores que saíram, né? É um elenco agora um pouco mais enxuto. Por mais que você fale, saíram nomes não tão importantes, a gente sabe como é que é o calendário, como é Mas eu acho que São Paulo saíram sem que ele ficasse muito triste. Entende? São Paulo, são jogadores que estão aqui, que de repente abrem espaço para um outro perfil, que possam se encaixar mais dentro da filosofia do Rogério. Então ele não fez muita questão de segurar os jogadores, não. Para justamente abrir espaço para outros que possam entrar no elenco. E eu acho que valorizar a base é fundamental. A gente tem exemplos e mais exemplos no futebol brasileiro de clubes sem dinheiro para investir e que encontraram na base as suas soluções. São muitos, vou citar um só, o Santos de 2002. Santos de 2002 vinha de muitos problemas, não tinha dinheiro, aí surge da base o time com Robinho e Diego, e é campeão brasileiro. Então, assim, mas aí talvez seja o ponto mais fora da curva, né? É sempre um risco quando você usa a tua base como alicerce. Tem muitos clubes no Brasil que trabalham eternamente com a base. O Fluminense é outro. O Fluminense se sustenta o tempo inteiro de Xerém. O Santos, a gente citou esse exemplo aqui, mas tem outros. Você saber valorizar essa base. Porque quando tem dinheiro, você vai buscar os melhores jogadores disponíveis para aquilo. Quando não tem dinheiro, puxa da base. E ali, às vezes, você não só encontra um jogador bom para o seu time, mas alguém que vai te render dinheiro com a venda ali na frente. Acho que o São Paulo precisa olhar, porque o São Paulo tem bom trabalho de base. Revela bons jogadores. É questão de trazer isso. É claro que nem todos vão chegar e vão ser titulares, porque tem um período de transição normal. Sim. Mas é importante que o Rogério, que tem essa identificação com o clube, possa fazer essa transição e aproveitar os jogadores jovens. E ele tem feito isso. O Rogério tem lançado vários jogadores jovens paulatinamente no São Paulo. O Wellington vai ser lateral agora de titular do São Paulo, com a saída do Reinaldo. É um jogador que fez a transição. E outros, como já citados aqui, Rodrigo Nestor, Pablo Maia, jogadores que foram sendo adaptados aos poucos. O problema é quando o cara explode, ele é imediatamente vendido. Sim, ainda tem isso. Vai embora voando. David Neres foi um desses. Já foi. Luiz Araújo apareceu, saiu. Que eu acho que ainda tem, Fê, a coisa do encaixe, né? A gente está falando, claro, de jogadores ali que a gente já viu, já conhece, mas que tem um encaixe também. Então, pensando em quem saiu e nesses que estão chegando, você acha que é um time consistente para pensar, pelo menos, num título de Copa e num G4, já que a gente está falando de um time que foi finalista da Sul-Americana na temporada passada? No papel ainda não. Eu acho que é um mercado modesto. Eu acho que principalmente as contratações ali de ataque para ponta, elas não dão uma certeza de que o São Paulo vai subir muito de nível. Mas aí você tem que lembrar algo que o Eugênio falou, realidade financeira. O São Paulo hoje não tem a mesma capacidade de um Palmeiras, de um Flamengo, de um Atlético Mineiro, de ir para o mercado e comprar um jogador caro e um cara que vai solucionar. Você comprar atacante é caro. Sim. Então você tem que ter um pouquinho mais de criatividade. É o que o Rogério Ceni e a direção estão tentando fazer por ali. É uma aposta, por exemplo, você repatriar o Marcos Paulo.
Um jogador que surgiu muito bem na base do Fluminense, teve um bom desempenho antes da ida dele, não confirmou na Europa e retorna. Acho que precisa melhorar alguns pontos, mas é um jogador que pode ser importante. Né? O Pedrinho eu já acho que é também um cara de rotação. O Wellington Rato é um cara que fez um bom Campeonato Brasileiro com o Atlético Goianiense. Mas eu vejo hoje o São Paulo ainda no papel, tem que ver como é que vai ser o encaixe de time, acho que o São Paulo no papel é um time de meio de tabela. Olha, fecha aí, Djalminha, que daqui a pouco começa a apresentação do Luizito. Ô, Dani, então vou ser bem sucinto, que tá aí embaixo, São Paulo muda de fotografia com reforço. Eu acho que isso é o mais importante. Com todos esses reforços, não muda de fotografia. Então, é saber o que o São Paulo quer. Assim, o Mendes vai chegar, é um bom jogador, acredito que chegue jogando, assuma ali a posição, mas não vai mudar de fotografia. Eu acho que as contratações que o São Paulo fez são bons jogadores. Mas eu entendo o lado financeiro, o momento ruim de São Paulo, mas eu sinto dificuldade em ver o São Paulo não almejando coisas maiores. Então, assim, às vezes eu penso futebol mais ou menos assim. Não contrato 6, 8 jogadores, eu vou buscar 3 que de repente me resolvam o problema. Então, assim, são bons reforços? São, mas a maioria apostas e que, na minha opinião, não muda o São Paulo de fotografia. Então é isso, galera. Eu acho que o Djalminha falou tudo aí. Eu prefiro trazer 2, 3 que mudem de patamar do que pulverizar com jogadores que são aposta, né? Então é isso, galera. O vídeo de hoje. Eu vi notícia do Roberto Firmino. Eu acho que teve até algumas TV que já estão começando a noticiar qualquer informação, qualquer coisa. Eu trago isso para vocês. Rapaz, Firmino no São Paulo. E aí? Como é que fica Caleri? Então, eu acho que isso não é verdade não. Mas se sair qualquer coisa, a gente reage junto aqui. E aí vocês falam a análise de vocês aí junto comigo aí nos comentários, valeu? Se inscreve no canal, deixa o like, galera, que isso é muito importante. O like e a inscrição é muito importante para chegar para mais São Paulino, para o YouTube recomendar para mais São Paulino, valeu? E aumentar a nossa comunidade, valeu? Vitricolo aqui para mais um vídeo, é nóis, vamos São Paulo!